Boa tarde a todos que já estão aqui conectados conosco. Este webinar é uma iniciativa da editora Oficina de Textos e eu sou a Maitê e faço parte da equipe. Hoje estamos com mais um tema, Raios no Passado, Presente e Futuro do Brasil, com o professor Osmar Pinto Júnior. Antes de iniciarmos a nossa apresentação, eu gostaria muito de agradecer, né, ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e o Grupo de Eletricidade Atmosférica, o ELAT, pelo apoio na divulgação deste webinar, que foi muito importante para que chegassem a todos vocês. Aí acredito que metade do nosso público de hoje veio desse apoio dessas instituições muito importantes para o tema que nós vamos abordar hoje. Bom, então, vamos aqui falar um pouco sobre o nosso palestrante, que já está, inclusive, conosco aqui ao vivo, né? O professor Osmar Pinto Júnior, ele é coordenador e fundador do Grupo de Eletricidade Atmosférica, o ELAT, com graduação em Engenharia Elétrica, mestrado e doutorado pelo INPE, pós-doutorado pela University of Washington, também trabalhou na NASA em 1990 e atualmente é coordenador da Rede Brasileira de Detecção de Descargas Atmosféricas. Bom, para quem não sabe, acredito que algumas pessoas já conheçam o trabalho do professor Osmar, mas outras talvez não saibam, mas o professor Osmar lançou, juntamente com a Yara Cardoso, o livro Brasil, que Raio de História, aqui pela editora Oficina de Textos. Este livro, ele conta um pouco ele conta, na verdade, sobre o fenômeno, os raios, como ele foi interpretado e entendido em diferentes épocas, desde as culturas indígenas, passando pelo descobrimento, pelo período colonial e imperial, e também pelas fases do Brasil República até os dias de hoje. Então, é bem interessante essa visão histórica que o livro dá. Os autores, eles também analisam as consequências do aquecimento global, o aumento na incidência de raios decorrente de fatores antrópicos, como por exemplo, a urbanização, e também fazem projeções para o futuro. Um outro dado bem interessante do livro é que ele inclui um levantamento inédito sobre as mortes por raios no Brasil, entre 2000 e 2014. E para quem não sabe, esse livro inspirou a série, para quem assistiu, a série País dos Raios, passou no Fantástico, e também o filme Fragmentos de Paixão. Bom, o que será abordado no webinar? O professor vai discutir numa linguagem bem informal, a ideia é que seja para todos, não só para o pessoal especialista da área, mas também para qualquer um que queira entender mais sobre esse fenômeno. Ele vai utilizar imagens incríveis sobre raios, que é um fenômeno que desperta, né, muita curiosidade, e, enfim, vai responder perguntas bem comuns: o que é o raio, como ele é formado, quais as consequências e como podemos detectá-los, enfim. Vamos aguardar para assistir. Eu vou ficando por aqui, a equipe Oficina de Textos deseja a todos um ótimo webinar. Eu vou passar agora a palavra para o professor Osmar, que já está ao vivo aqui com a gente. Professor, nós já estamos vendo a tela do senhor, o senhor fique à vontade, eu desejo a todos e ao senhor uma ótima palestra. Bem, boa tarde a todos, né, que estão participando dessa iniciativa da Oficina de Texto, e dessa oportunidade de nós conversarmos um pouquinho sobre esse fenômeno, né, os raios, um fenômeno, vamos dizer, que impressiona a humanidade desde os primórdios. E nesse livro que nós vamos falar um pouquinho aqui, a ideia foi fazer uma pesquisa da ocorrência de raios na história do Brasil desde 1500, né, apresentando lendas, curiosidades, fatos onde os raios na história do Brasil tiveram um papel de protagonistas, né? E indo então ao longo das décadas, dos séculos, até chegar ao presente, né? E finalmente, na parte final do livro, falar um pouquinho sobre o futuro também. Né? Nessa apresentação eu vou falar um pouquinho então sobre o livro, inicialmente, alguma coisa. E na sequência, então, eu vou mostrar a vocês algumas fotos, né, de raios tiradas no Brasil, e vou usar as fotos como, vamos dizer assim, uma motivação para falar a respeito do fenômeno, das suas consequências e implicações. Né? A linguagem que eu vou usar é uma linguagem mais simples possível, sem equações, sem fórmulas, sem teorias, né?
e de tal maneira que possa ser compreendida por todos vocês. Bom, um dos fatos interessantes, né, dos muitos fatos que o livro relata, foi o papel dos raios, né, na época da fundação da cidade de São Paulo, em 1554. Vocês têm aí um texto escrito pelo padre Anchieta, numa carta que ele mandou para Portugal em 1560, e essa carta ele fala dos trovões, né, na cidade de São Paulo, na fundação da cidade de São Paulo, que era isso que vocês estão vendo aí, a cidade de São Paulo era isso, né, e falando a respeito da intensidade dos raios e que causavam pânico, medo, né, nos índios e também nos religiosos. Essa carta é o primeiro documento escrito, né, o primeiro documento escrito sobre raios no Brasil. É a primeira vez que o assunto foi tratado, né, e vamos dizer assim, essa carta foi escrita, e hoje nós temos a oportunidade, a felicidade de ler essa carta e ver a impressão do padre Anchieta contando esse caso, né. A cidade de São Paulo, a partir daí, seguiu o seu caminho, e os raios na cidade de São Paulo também seguiram o seu caminho. E mais adiante, lá com imagens bonitas no final, nós vamos voltar a esse assunto dos raios na cidade de São Paulo. Nós vamos adiante por enquanto. Coisa interessante também, histórica, né? E aí nós já pulamos para o século XIX. Ao Brasil, né, que marca, vamos dizer assim, o fim da colônia, o começo do Império, né, e uma fase de transformações imensas no Brasil, e algum tinha muito medo dos raios, isso é, vamos dizer assim, é documentado em vários livros, né? Mas aqui nesse texto que vocês estão lendo aqui não é a respeito dessa questão do medo em si, mas uma carta que o Marquês da Borba, que veio com o Dom João VI em março de 1808 no Brasil, e ele escreveu para a família em Portugal, e ele estava, vamos dizer assim, extremamente impressionado pela quantidade de raios no Rio de Janeiro, que era uma coisa assombrosa, né? Naquele mês de março, já em relação a Portugal. Claro que a cidade do Rio de Janeiro, os raios ocorrem principalmente nos meses de dezembro, janeiro e início de março. E esse relato dele diz respeito à segunda quinzena de março. Quer dizer, então, na verdade, estava um pouquinho já terminando a temporada de raios, mas mesmo assim, comparado a Portugal, foi uma coisa que impressionou muito ele, né? Vamos para terminar essa parte inicial, apenas para mostrar para vocês, né, o nosso levantamento que nós fizemos. E vamos agora ir para o final do século XIX, 1885, a cidade ainda é o Rio de Janeiro, né? E aí nesse canto superior à esquerda, vocês têm a primeira foto de um raio tirado no Brasil, né? Primeira foto de um raio tirado no Brasil. Essa foto foi tirada algumas décadas depois da invenção da fotografia, né? Então, esse francês naturalizado brasileiro, o Henrique Morizzi, ele era um engenheiro, um estudioso do fenômeno em geral, e estava no Observatório Imperial, né? Depois ele se tornou diretor do Observatório, assim por diante, mas em 1885 ele era ainda um estudante de engenharia, e a curiosidade do fenômeno, ele tirou essa foto impressionante e, né, para a época, né? E que hoje, analisando essa foto, a gente inclusive consegue identificar que ele tirou a foto de um raio positivo, um raio nuvem-solo positivo, que é um tipo de raio que dura mais tempo, né, do que a maioria dos raios, e que por isso então facilitou ele tirar essa foto, né, nos primórdios da fotografia. Bom, o livro conta muitas outras histórias, e aí eu já não vou ter tempo de me aprofundar nelas, e apenas mencionando algumas, nessas próximas frases, algumas questões interessantes, como a questão do Tupã, né, que era um deus para os índios, que tem uma relação com o raio, né,
O fato de que os índios acreditavam num mito, que até hoje muita gente acredita, de que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Vamos voltar a esse assunto também mais adiante, em algumas imagens, né? Depois nós temos aquela história do náufrago português, Diogo Álvares, que ao disparar uma arma, né, ele causou um barulho similar ao trovão, e foi chamado Homem-Trovão. E aí, por aí adiante vai, né, nós temos 1780, houve 2 astrônomos portugueses que ficaram no Rio de Janeiro durante alguns meses e que resolveram, né, eles contam no livro também, que não tinham o que fazer no mosteiro, né, no centro do Rio, né, no centro atual do Rio de Janeiro, e eles resolveram começar a marcar o número de dias que eles enxergavam os raios no céu. Foi uma distração para eles, mas foi a primeira observação sistemática do fenômeno, né, no Brasil. Então é interessante ver esses registros e a gente tem acesso a essas informações, né. Mas vamos adiante. Outro caso interessante também é o Dom João VI, no Jardim Botânico no Rio. Ele plantou uma série de árvores, né, e uma delas foi a Palma Mater, que foi a primeira palmeira plantada no Jardim Botânico, trazida para o Brasil, né, que era, vamos dizer assim, um xodó dele, Dom João VI, e que depois, em 1972, ela com 162 anos, a árvore foi atingida e morreu por um raio. Na sequência, a viagem de Darwin ao Brasil, tem algumas passagens que Darwin escreveu para a irmã, né, na Inglaterra, falando a respeito das tempestades em Salvador e as tempestades vistas no mar, no Beagle, né, onde ele fez vamos dizer assim, a viagem dele pela América do Sul, pelo mundo, e ele relata na costa do Brasil, vendo do Beagle, né, os raios acontecendo no continente. São, vamos dizer assim, um relato muito bacana também, muito impressionante, do Darwin, que é esse considerado um dos maiores cientistas da história. Bom, também tem esse relato muito bacana de um cientista francês em 1871, né, depois ele, quando voltou para a França, ficou alguns anos no Brasil, ele escreveu um livro lá e ele fala dos raios no Rio de Janeiro e fala que os raios no Rio eram diferentes dos raios na Europa, né. As observações dele não se confirmaram, não é verdade o que ele falou em relação às diferenças que ele estava vendo, mas de qualquer maneira mostram, vamos dizer assim, uma paixão também pelo fenômeno e vamos dizer assim, e pela sua beleza, né? Pela sua beleza no céu do Rio de Janeiro. Seguindo adiante, nós temos 1993, já estamos chegando próximo ao presente, a primeira foto de um raio atingindo o Cristo Redentor, né? Que é atingido várias vezes por ano. Depois, para terminar essa fase, nós temos mais dois acontecimentos. Em 1999, no INPE, em Cachoeira Paulista, foi gerado o primeiro raio artificial. Quer dizer, raio artificial é um raio induzido pelo homem, né? Foi o primeiro raio artificial gerado no hemisfério sul, usando um foguete. Né? Naquele ano, em 1999, nós lançamos um foguete em direção a uma tempestade, sobre a região onde estava a base do lançamento do foguete, e nós induzimos um raio artificial, né, que atingiu a base de lançamento, que não aconteceria se nós tivéssemos lançado o foguete. Né? Nos anos seguintes, até 2007, nós geramos algumas dezenas de raios artificiais desse tipo. Depois o experimento foi encerrado. A imagem também é muito bonita do raio induzido, né, e que vocês podem também buscar na internet essa imagem para ver como que um raio induzido aparece numa fotografia. Bom, e finalmente, né, nós temos uma tempestade, 24 de dezembro de 2012, que produziu em poucas horas 3.800 raios, né, na cidade de São Paulo. Foi um recorde, né? E a gente tem visto que essas tempestades com grande ocorrência de raios em grandes centros urbanos estão acontecendo com maior frequência. Né? Vamos dizer assim, na cidade do Rio de Janeiro também já ultrapassamos, uma tempestade já ultrapassou 2.000 raios, né? Em outras cidades brasileiras também. Então, mostrando claramente que a urbanização tem um impacto nas tempestades, né?
isso tende a se agravar à medida que os centros urbanos vão crescendo. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto e vamos falar um pouquinho desse levantamento de mortes que é relatado no livro de forma inédita, né? O INPE começou um levantamento de mortes no ano de 2000, né? Na época a gente havia informações que, obviamente, havia muitas mortes no Brasil, mas não havia nenhuma estatística a respeito, né? Então nós, através de uma parceria com diversos outros órgãos governamentais e órgãos privados, passamos a fazer um levantamento desse tipo de ocorrência de mortes no país, né? O primeiro levantamento nós publicamos em 2010, relativos aos 10 anos de 2000 a 2009, e agora no livro é relatado o segundo levantamento para uma base histórica maior, ao invés de 10 anos, 15 anos. Né? E aí a gente no livro comenta algumas diferenças do primeiro levantamento para o segundo levantamento. Né? Aí vocês, nessa imagem, vocês veem a variação anual de mortes por raios no país, desde 2000 a 2014, o máximo foi no ano de 2001, né, depois de 2008. Em termos, vamos dizer assim, mundiais, o Brasil é o 7º país em mortes por raios, seguido dos países que vocês podem ver também aí no slide. A China em primeiro, isso mesmo considerando que a China tem uma incidência de raios menor que o Brasil, mas a população é muito maior e devido a essa população maior, o número de mortes é maior também. Na sequência, alguns outros países. Algumas observações desse levantamento, né, em relação à faixa etária das pessoas que morrem, das vítimas de raios no Brasil. Né, aí vocês têm os números, né, e o percentual para cada faixa etária. Tá? A gente tem percebido, na comparação do levantamento de 2010 com o levantamento de 2015, que o perfil das vítimas tem diminuído de idade consideravelmente. Quer dizer, o percentual de vítimas abaixo de 24 anos, que era 40%, passou para 68%. Quer dizer, os jovens e as crianças, né, está aumentando esse percentual, né, de mortes por raios. É claro que o fundamental, quando a gente fala de mortes por raios, a iniciativa principal que a gente deve fazer é a conscientização das pessoas em relação ao perigo dos raios. Né? No Brasil existe muita desinformação, né, principalmente no interior do estado, nas regiões mais afastadas dos grandes centros, e as pessoas se expõem, né, a esse fenômeno de uma forma, vamos dizer assim, desnecessária, né, e acabam sendo vítimas do fenômeno, coisas que poderiam ser evitadas. O levantamento mostra também que 80% dos casos, né, de mortes poderiam ser evitados se houvesse mais informação. E a gente tem trabalhado nisso, e de certa forma, esse levantamento que nós estamos, essa conversa nossa aqui, o levantamento que foi feito, o livro foi escrito, é mais uma iniciativa no sentido de conscientizar as pessoas para os riscos que os raios causam, né, e no intuito de que o número de fatalidades no Brasil diminua. Né? Nós temos hoje, atualmente, cerca de pouco mais de 100 mortes e algo em torno de 500 pessoas atingidas que sobrevivem, mas com sequelas. Esses números estão muito longe, né, dos números de um país do primeiro mundo. Né? Praticamente é 10 vezes os números nos Estados Unidos, com uma população maior que o Brasil e com uma incidência um pouco menor, mas uma população maior. Então, mostrando que nós temos muito a avançar ainda na conscientização das pessoas em relação ao perigo dos raios. E aqui, para fechar esse segundo bloco, algumas circunstâncias onde essas mortes ocorrem, né, nós temos a agropecuária, já era de se esperar, como sendo a circunstância de maior ocorrência. Né? Isso porque, claro, quem trabalha com agropecuária está a céu aberto, né, e, portanto, está mais sujeito a ser atingido. Depois vem uma série de outras circunstâncias, mas o que chama atenção é o segundo item, dentro de casa. Esse percentual no Brasil está na faixa de 19%, ele é muito alto. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos esse percentual é 1%. Né? E isso ocorre, então, porque nós também temos que melhorar
os nossos sistemas de proteção da rede elétrica e rede telefônica na entrada das residências, né? Em geral, as pessoas que são atingidas dentro de casa são atingidas através de contato com objetos ligados à rede elétrica e à rede telefônica. É claro que tem países numa situação pior ainda, na Colômbia esse percentual é 40%, né? Mas de qualquer maneira o nosso percentual, de novo, é muito alto em relação ao primeiro mundo, e as pessoas têm que estar atentas, então, para que mesmo dentro de casa você ainda pode ser atingido por um raio, não diretamente, mas indiretamente, mas mesmo sendo indiretamente, isso pode ser fatal, né, e levar a uma fatalidade. Bom, temos ainda mais um slide ainda sobre esse levantamento, as mortes por região, onde a região sudeste, vamos dizer assim, lidera, né, em parte porque é a região com maior população do Brasil, né, mas o que a gente tem visto é que a região norte, né, tem ganhado, vamos dizer assim, posições nesse ranking, né, que era, no passado, a região nordeste era a segunda, né, a região norte passou a região nordeste e também a centro-oeste, e hoje a região norte é a segunda região do Brasil com o maior número de mortes, apesar de a população da região norte ser a menor das 5 regiões brasileiras. No gráfico à direita, vocês veem, né, uma tendência de aumento das mortes na região norte, que é uma coisa que preocupa, e preocupa mais ainda sabendo que aqui há uma tendência de aumento na incidência de raios na região norte do Brasil. Então, as mortes estão aumentando e nos próximos décadas os raios tendem a aumentar, né, significativamente nessa região. Então, é uma preocupação que a gente tem para o futuro em relação às pessoas que moram na região norte do Brasil. Aqui mais alguns números para fechar, desta vez eu acho que nós vamos fechar esse quadro. Em relação às cidades com maior número de mortes, né, São Paulo em primeiro, Manaus em segundo, e assim por diante, né, Campo Grande a terceira cidade, e no ranking geral da incidência de raios por estados, o estado do Amazonas tem a maior incidência, com 11 milhões de raios, né, e aí na sequência Pará, Mato Grosso e outros estados brasileiros. Esses números estão todos no livro, né, que vocês podem, vamos dizer assim, acessar e verificar e utilizar essa informação para algum fim. Bom, daqui para diante, então, nós vamos falar sobre esse fenômeno, né, e usando essas imagens. Então, e começamos com essa imagem americana de São Paulo, que mostra um raio e ao fundo, né, uma fábrica, né, jogando poluentes na atmosfera, né? E isso é claro que quando a gente olha uma imagem dessa, vem à tona essa questão do aquecimento global que nós estamos passando, pela emissão de CO2, né? As mudanças climáticas em função desse aquecimento global, e como isso impacta nos raios, né? A pergunta-chave é, afinal de contas, essas mudanças climáticas vão trazer mais raios para o Brasil, né? O que se sabe a respeito, o que se já tem, vamos dizer assim, como certo, quais são as incertezas. E aí, então, falar um pouquinho para vocês a respeito desse ponto, né? É muito difícil você projetar a incidência de raios para o futuro, né? Mesmo porque os modelos climáticos, eles não têm como saída o raio. O raio é uma conjunção de uma série de fatores na atmosfera, vamos dizer assim, uma sutileza, né? E que os modelos climáticos não conseguem retratar de forma direta. Então, nós temos que, vamos dizer, de uma forma indireta, a partir dos modelos climáticos, fazer uma série de suposições até termos uma estimativa da incidência de raios. Modelos têm sido usados com esse fim, estimativas têm sido feitas em diversos países do mundo. Praticamente, quase todas as estimativas apontam na mesma direção. Um planeta em aquecimento é um planeta que vai ter mais raios, né? O quanto é esse aumento, existem variações. Alguns modelos, algumas projeções sugerem aumentos na faixa de 10% por grau de aumento da temperatura. Alguns sugerem aumentos de 50% na incidência de raios por grau de aumento na temperatura. Então existe uma variabilidade muito grande, mas de forma geral, todos os modelos apontam na mesma direção. Um modelo bem recente publicado nos Estados Unidos sugere que, nos Estados Unidos,
o aumento na incidência de raios vai ser de 30% para cada grau de aumento da temperatura. Essa é a publicação bem recente, se restringe aos Estados Unidos. Mas, enfim, não há mais dúvidas desse aumento de raios. Agora, não se sabe exatamente qual vai ser, e também não se sabe, né, como ele vai ser em diferentes regiões do planeta. Quer dizer, a gente já tem também, vamos dizer assim, como certo de que algumas regiões a incidência de raios vai ser maior, em outras as regiões a incidência vai ser menor. Isso porque o aquecimento do planeta é não homogêneo. Então, o planeta não está aquecendo de forma homogênea. Então, a não homogeneidade muda, né, vamos dizer assim, a dinâmica da atmosfera, e isso traz variações muito grandes. É possível até que em algumas determinadas regiões ocorra, vamos dizer assim, uma diminuição de raios, embora pouco provável, isso é possível também. No Brasil, vindo ao Brasil, então, há uma expectativa de aumento maior na região amazônica, né, e aumento menor na região sul do país. As outras regiões, vamos dizer, numa situação intermediária entre essas duas, o norte e o sul. Bem, vamos então pegar uma outra foto aí e vamos falar um pouquinho de um outro assunto, né? E essa foto, então, uma foto tirada em Belo Horizonte, né? Uma foto também muito bonita, né? Que mostra uma coisa interessante, né? Nós aqui no INPE temos há mais de 10 anos utilizado câmeras de alta velocidade para filmar os raios. E essas câmeras têm nos ajudado a compreender a variabilidade da incidência do raio. Um raio é um fenômeno muito rápido, né? É uma descarga elétrica intensa, tipicamente de 20 mil a 30 mil amperes, ou seja, 1000 vezes a intensidade de uma corrente elétrica de um chuveiro, por exemplo, né? Ele dura uma fração de segundo, né? Mas nessa fração de segundo, o que é interessante e que tem a ver com essa foto, é que nessa fração de segundo, o raio ele pode apresentar múltiplas descargas, e as múltiplas descargas podem atingir pontos diferentes no solo. Então é como que essa imagem está mostrando. Vocês não estão aí vendo mais de um raio, vocês estão vendo um raio só, né, que numa fração de segundo atingiu pontos distintos. Foi mais de uma descarga e que atingiu pontos distintos no solo. E esses pontos distintos, nós temos observado aqui no INPE, podem, em alguns casos, ser tão longe quanto 10 quilômetros. E o tempo entre uma descarga e a outra é uma fração de segundo. Então, vejam só, quer dizer, numa fração de segundo, um raio pode atingir 2 pontos distantes 10 quilômetros um do outro. Então, essa, vamos dizer assim, observação sugere que a gente precisa, vamos dizer assim, rever as normas de proteção de pessoas, de seres humanos, né, para umas circunstâncias como essa. E essas normas, então, precisam evoluir, né, a partir desse conhecimento, né, para que a gente realmente possa ter pessoas seguras, né, em relação ao fenômeno. Bem, vamos passar para uma nova foto. Essa foto é muito interessante, é uma foto tirada em Campinas, e ela é uma foto rara, porque a fotografia, o raio, está muito próximo do fotógrafo, né? Normalmente, quando a gente tira fotos de raios, os raios estão, em geral, 10, 20, 30 quilômetros de distância. Essa é a distância típica do raio ao fotógrafo, né? A pessoa que vamos dizer, que está operando a câmera. Nesse caso, essa distância é de 1 ou 2 quilômetros. Então é uma raridade você conseguir tirar uma foto de um raio tão próximo, né? E por isso essa foto é, vamos dizer assim, impressionante. E quando a gente fala assim, um raio próximo, aí me lembra aquela história que eu conversei com vocês antes a respeito do raio artificial, né? Porque lá naquele ano de 1999, quando nós lançamos um foguete para induzir um raio, a gente estava colocado numa plataforma protegida a cerca de 100 metros do local de lançamento do foguete. Então nós tivemos a oportunidade de gravar o som de um raio tirado, gravar o som do raio, desculpe, a essa distância, né? E
isso até é mostrado, esse som, ele é muito diferente do som que a gente está acostumado a escutar do trovão. Ele mais parece com um tiro de um revólver, né? E, inclusive, isso é mostrado no filme Fragmentos de Paixão, que a gente viu a oportunidade de ver, ou que já viu, né? De lá escutar o som de um raio muito próximo a você, né? Bom, mas vamos adiante com outra imagem. E aqui nós temos uma coisa interessante, né? Nessa imagem também muito bonita, tirada em Contagem, em Minas Gerais, né? O raio é um raio que sai da parte superior da nuvem, né? Vocês estão vendo aí. Ele se propaga quase que no horizontal, na atmosfera, e aí depois, em um determinado momento, ele começa a descer rumo ao solo e atinge o solo, inclusive atingindo em 2 pontos com o que nós acabamos de conversar. Mas essa imagem, ela faz lembrar uma coisa que eu não sei se vocês já ouviram falar, que é o chamado do raio do céu azul, né? É aquele raio que acontece quando o céu está azul, né? E isso é uma coisa muito relatada na literatura, né? E o que acontece é que o raio se propaga na horizontal bastante tempo, e depois ele desce no solo, e no local onde ele desce, muitas vezes, que é mais ou menos uma situação como essa, a pessoa que está ali, por causa que tem uma montanha do lado, é bem essas circunstâncias, ela não enxerga muitas vezes a tempestade. Então, para ela, o céu está azul, e aí ela vê um raio acontecendo e não consegue entender. Inclusive, pessoas, né, são atingidas e morrem assim, em circunstâncias como essa. O cara morre atingido por um raio e ninguém consegue acreditar que é um raio, né? Nós já tivemos um caso desse bem documentado em Campos do Jordão, no estado de São Paulo, né, desse raio do céu azul. Quer dizer, e a gente tem visto que existem casos extremos, onde uma descarga pode andar no céu, na horizontal, quase que 100 quilômetros, né? É um caso único também, é o recorde histórico, até que ele passe a descer em direção ao solo. Quer dizer, uma situação que mostra, vamos dizer assim, um pouco da complexidade, da variedade do fenômeno, né? Eu até no livro comento, no prefácio do livro, que os raios são mais ou menos como nós, seres humanos. Não tem dois iguais, né? Não se repetem. E aí talvez esse fato de não se repetir é que também traz a beleza do fenômeno. Em cada fotografia que você tira, você vê uma coisa imortalizada. Você imortaliza uma situação que nunca mais ninguém vai ver igual. Então é esse talvez o fascínio de ver e o fascínio de tirar fotografias, que hoje, inclusive, se tornaram muito mais fáceis que no passado, né? Lá na década de 90, quando eu ainda tirava fotografia de raios, né, a gente usava aquelas câmeras com filme, aí a gente tinha que revelar, gastava um dinheiro na revelação, muitas vezes não conseguia tirar foto nenhuma, né? Hoje em dia mudou muito com as câmeras digitais, que você pode simplesmente escolher o ângulo adequado, apertar um botão e a câmera fica tirando 100, 1000, 2000, 3000 fotos, e aí depois você vê, né, apaga as que não tem nada e fica com as fotos bacanas, bonitas. Mas cuidado com isso, isso é uma coisa viciante, né? Cuidado para tentar tirar uma foto de raio, porque se você conseguir tirar uma, vai ser difícil parar. Você vai ficar alguns anos aí tirando fotos de raios, né, até que você consiga dominar essa vontade de filmar esse fenômeno fascinante, né, que se contrapõe ao que nós conversamos antes em relação à fatalidade, às mortes, né, dando esse caráter ambíguo, né, de fascínio e ao mesmo tempo do medo que ele provoca. Nós vamos para uma outra foto. E agora nós temos uma outra imagem também bonita de Florianópolis, né? Nessa descarga que tipicamente é uma descarga positiva. Ela se assemelha, ela é parecida àquela descarga tirada lá por Henrique Morizi, o primeiro raio tirado no Brasil. As fotos de raios positivos sempre têm essa característica. Não vou dizer sempre, mas muitas vezes, ou quase sempre, ela tem essa característica que a gente identifica esse tipo de foto, né, dos raios. Aí alguém poderia perguntar, mas o que são os raios positivos, né? Bom, existem raios chamados descendentes, que começam na nuvem e terminam no solo, e raios ascendentes, que começam no solo e vão em direção às nuvens. O primeiro tipo, descendente, é cerca de 99% dos casos. E o ascendente é cerca de 1% dos casos.
Nos 99% dos casos, os descendentes, nós temos raios positivos e negativos. O que significa essa palavra? Né? Os positivos significam aqueles raios que trazem carga elétrica positiva para o solo. E os negativos, os raios que trazem carga negativa para o solo. Então, o nome diz respeito à polaridade da carga elétrica que é transferida da nuvem para o solo. Isso é apenas uma curiosidade ou isso tem importância em relação à proteção, por exemplo? A resposta é, isso é muito importante, porque os raios positivos e negativos são diferentes. E as diferenças entre eles têm repercussões no que se refere ao impacto nos objetos que eles atingem. De um modo geral, né, os raios positivos tendem a durar um pouco mais que os negativos e tendem a ser um pouco mais intensos que os negativos. Em outras palavras, isso significa dizer que os raios positivos, em geral, tendem a causar maiores danos aos objetos que eles atingem que os raios negativos. Né? Isso vamos dizer assim, deve ser considerado em projetos de proteção, né, que essas diferenças, essas particularidades de uma descarga ou outra e a incidência dessas descargas, a incidência relativa dessas descargas numa dada região. Isso muda também. Por exemplo, na região sudeste do Brasil, nós temos cerca de 5% dos raios positivos e 90% dos raios negativos. Na região sul do Brasil, esse número pula de 5% para algo em torno de 10% a 15% de positivos e o restante de negativos. Então há diferenças. Alguém poderia pensar, mas e na Amazônia, numa situação bastante, uma floresta, como é que é esse percentual? Na verdade, ainda não existem dados suficientes para que a gente possa responder essa pergunta e dizer qual é o percentual de raios positivos e raios negativos na região amazônica. Vamos a uma outra imagem, né? Uma imagem de um raio em Ilhabela, no estado de São Paulo, caindo no mar. Né? Essa imagem faz-nos falarmos um pouquinho sobre os raios no mar, né? Os raios nos oceanos. Diferentemente daqueles filmes de Hollywood que sugerem que em alto mar as tempestades são fortíssimas, né? Existem vários filmes que foram feitos assim, na verdade as tempestades nos oceanos, em alto mar, são bem mais raras do que no continente. A maioria das tempestades ocorrem no continente, não no oceano. A relação, de novo, assim, de forma aproximada, pode ser 10:1. Né? A incidência nos continentes é 10 vezes maior que nos oceanos. Agora, nos oceanos, é uma coisa interessante que foi descoberta há pouco tempo, um pouco mais de 10 anos, é que, apesar de nos oceanos ter menos tempestades e menos raios, os raios mais fortes no planeta ocorrem nos oceanos. Esse é um resultado muito interessante, um resultado surpreendente, né, que a comunidade científica não esperava, por causa que a incidência é muito menor. E existem diversas teorias, né, para explicar por que um raio no oceano é mais intenso que no continente. Não existe consenso, né, então não vale a pena a gente se debruçar a respeito de uma teoria ou outra, porque existem divergências, mas o fato é verdade. Né, nos oceanos, a incidência de tempestades, a incidência de raios é menor. E ainda, lembrando, Ilhabela é o litoral de São Paulo, e aí me faz lembrar também uma experiência muito bacana que eu tive em Ubatuba, né, uma praia do estado de São Paulo, próxima a Ilhabela, alguns 2, 3 anos atrás, que eu tive vamos dizer assim, a oportunidade de ver uma tempestade ocorrendo aí no oceano, não muito distante, eu estava próximo à costa, né, mas na água, os raios caindo na água, e eu tive a oportunidade de ver essa tempestade que com muita, grande quantidade de raios caindo na água, e que me fez depois dar uma olhada nos nossos dados aqui do INPE, e constatar que aquela tempestade teve mais de 1000 raios atingindo vamos dizer, o oceano próximo, né, na borda do oceano, né, e impressionante. Infelizmente, naquele dia eu estava sem uma câmera, então não consegui retratar aquela visão fantástica dessa tempestade. Mas é interessante também, depois a gente foi olhar nos nossos dados históricos, porque aqui no INPE nós temos uma base de dados relativamente grande, coletada praticamente nos últimos 20 anos no Brasil, né, através de diferentes equipamentos, diferentes redes de detecção, enfim.
E nos nossos dados históricos, aquela tempestade em Ubatuba foi a mais intensa que aconteceu também desde que nós registramos os raios nessa região do estado de São Paulo. Bem, vamos adiante para uma outra imagem, né? Essa imagem muito bonita de uns raios acontecendo em Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais, numa subestação, né? E essa imagem, é claro, nos leva a falar um pouquinho dessa questão dos raios e o setor elétrico. Né? O setor elétrico é o setor, vamos dizer assim, que apresenta maiores prejuízos decorrentes da incidência de raios. Isso porque, claro, as linhas de transmissão e as linhas de distribuição no Brasil, em praticamente 99% dos casos, são aéreas, né? Então estão expostas ao fenômeno. Né? As nossas estimativas aqui que nós temos no INPE, né, apontam para prejuízos ao setor elétrico causados por raios da ordem de R$1 bilhão por ano. R$1 bilhão por ano. Né? Os raios causam, vamos dizer assim, queimas de equipamentos, e é claro também isso causa um impacto na qualidade dos serviços de fornecimento de energia elétrica para o cidadão. Né? Existe muita pesquisa a respeito disso, no sentido de minimizar esses efeitos, né? E também é claro que não é só o setor elétrico que é o setor atingido. O setor de telecomunicações apresenta também danos consideráveis, né? E outros, as indústrias, né? E até também, por que não, o próprio cidadão que tem seus objetos queimados dentro de casa, né, devido à incidência de descargas atmosféricas. Nós temos muito a evoluir nesse aspecto de melhorar as proteções das redes elétricas, redes de telecomunicação, as indústrias, assim por diante, e nos preparar para um futuro, né, como a gente já comentou no passado, um futuro que aponta para uma maior incidência de raios. Então, a maior incidência de raios numa sociedade cada vez mais industrializada, cada vez mais dependendo de equipamentos, vamos dizer assim, sensíveis aos raios, equipamentos portáteis, né? Então é um assunto que, se nós não levarmos a pesquisa a cabo agora, no presente, nós vamos pagar lá adiante no futuro. Né? E pensar que trazer a pesquisa de fora, do exterior, e aplicá-la aqui no Brasil é suficiente, não é o caso. Né? Quer dizer, os raios têm suas particularidades, nós somos um país tropical, né, muito diferente das condições nos Estados Unidos e na Europa, e a aplicação das técnicas que são usadas lá diretamente ao Brasil, vamos dizer assim, não apresenta, vamos dizer assim, a mesma eficiência. Né? Então, é necessário que nós façamos pesquisas aqui no Brasil sobre o fenômeno que está ocorrendo em nosso país. Uma outra imagem aqui de Manaus, né? Vocês viram que Manaus atualmente já foi a primeira cidade em mortes por raios, hoje é a segunda depois de São Paulo. Né? Os raios, vamos dizer assim, se a gente vai falar de raios e floresta, né, o que a gente percebe que os raios hoje, é uma grande incidência de raios na floresta amazônica. O local do Brasil onde se acredita haja maior incidência de raios está dentro da região da floresta amazônica. Né? A alta umidade da região faz com que os incêndios provocados por esses raios acabem não tendo, vamos dizer assim, grandes dimensões. Então, diferente de outros países, como Portugal, como os Estados Unidos, na região da Califórnia, ao norte da Austrália, onde incêndios provocados por raios têm grandes dimensões e causam grandes danos, grandes prejuízos, no Brasil os incêndios causados pelos raios são de pequena amplitude, restritos à região próxima do local onde o raio cai. É claro que, se nós pensarmos que a situação na Amazônia pode mudar, né? Existem indícios de que haja menos chuvas, né? A precipitação diminua na Amazônia, então um clima mais seco, e ao mesmo tempo indícios que haja mais raios. Então a gente pode, vamos dizer assim, imaginar um cenário onde que no futuro a gente tenha, né? A gente passe a ter problemas de grandes incêndios provocados na região amazônica, né? Por raios, coisas que já existem, como eu comentei anteriormente, em outros países. Bom, vamos ver mais uma figura aqui.
essa figura em Passo Fundo, né, lá no interior do Rio Grande do Sul, né, como eu comentei anteriormente, no sul do Brasil, os raios têm suas peculiaridades, né, suas diferenças, em função até mesmo das condições meteorológicas típicas, né, associadas muito àquela região central da América do Sul, norte da Argentina, Paraguai, onde existem choques de massas de ar que vêm da Amazônia, que vêm do sul do continente, provocando tempestades de grande duração, com grande quantidade de raios. Essa imagem passou muito bonita, mostrando, novamente, que eu comentei a vocês anteriormente também, um raio formado por mais de uma descarga. Notem que as duas descargas, que na foto aparecem juntas, mas no tempo elas foram separadas por milésimos de segundo, e que dançam, vamos dizer, no céu e acabam atingindo dois pontos diferentes no solo. Bem, meu tempo está mais ou menos se esgotando, e ainda tem algumas imagens para mostrar a vocês. Essa aqui de Praia Grande, né, a resolução da imagem não é tão boa, mas eu mantive essa foto aí para falar sobre aquela questão de Praia Grande, né? Aquele acidente que aconteceu em dezembro de 2014, né, quase na virada do ano de 2015, onde 6 pessoas foram atingidas na praia por uma descarga, né? E lembrar vocês dos perigos de você estar na beira do mar no verão. A maior parte dos raios, 80%, acontece no verão, né? Na beira da praia você está muito exposto ao fenômeno, né? O litoral do estado de São Paulo e do Rio de Janeiro são os litorais do Brasil com maior incidência de raios. Quer dizer, os raios acontecem mais no interior do nosso país e acontecem menos no litoral. Mas se nós considerarmos apenas o litoral, os litorais de São Paulo e Rio, exatamente onde tem mais gente, estão também os litorais mais atingidos por raios. Então nós temos tido praticamente todo ano mortes de pessoas na beira da praia, no verão, por raios. Então fique atento, né? Se você nunca, não titubeie, não pense duas vezes em sair da praia, em sair da água, e sair, se possível, da areia também, né, durante uma tempestade. Esse caso de Praia Grande, quem tiver a oportunidade de ver os relatos aí, eu tive a oportunidade de conversar com pessoas que sobreviveram, que estavam ali no local e que perderam entes queridos, e me relatando a hesitação das pessoas de sair, né? Até que quando resolveram sair, não deu mais tempo. Então, isso acontece muito frequentemente. São aqueles minutos que você, será que eu preciso? Será que eu tenho que ir ou não vou? Será que a tempestade vem para cá? São alguns minutos que fazem a diferença. Então, se você que está me ouvindo, né, e que com certeza deve ir para a praia no Brasil, no verão, fique muito atento a isso, e principalmente se você está na orla do Sudeste, né? É claro que também acontecem casos nas outras orlas do Nordeste, região Norte e até da região Sul também. Bem, Rio de Janeiro, essa foto fantástica, né, de um raio atingindo o Cristo Redentor. O Cristo Redentor é atingido em média umas 4 ou 5 vezes por ano, né? E lá no começo eu falei daquela primeira foto que foi tirada, parece em 95, né, por um fotógrafo. Por acaso, ele estava na janela da casa dele, né, ele conta a história, né, mas agora com as câmeras, como eu já falei também, as câmeras automáticas é mais fácil tirar. Então, lindas fotos, né, maravilhosas fotos de raios no Cristo Redentor, você pode encontrar na internet facilmente, né, e, vamos dizer assim, presenciar esse fenômeno, né, nesse local maravilhoso que é a cidade do Rio de Janeiro, com esse ambiente, vamos dizer assim, único, né? E, é claro, o Cristo Redentor lá em cima, né? É uma coisa fantástica. Bom, aqui nós temos uma foto de São José dos Campos, da onde eu estou falando. São José dos Campos é onde é a sede do INPE, né? E nessa foto incrível também, né? Notem que isso tudo é um raio só. Essas descargas que eu já comentei que formam um raio, e que nesse caso, né, uma vai para a direita e outra vai para a esquerda. E criando assim um mosaico de raios, né? Alguns no centro, um para a direita e para a esquerda. Uma foto fantástica, incrível, mostrando, vamos dizer assim, o capricho desse fenômeno, né, no nosso planeta,
que também acontece em outros planetas também, né, do sistema solar. Já existem evidências conclusivas de que o raio é um fenômeno comum em outros planetas do sistema solar. Ainda não existe evidências de que ocorra em planetas de outros sistemas solares, mas em outros planetas do nosso sistema solar existe. É claro que nós só temos indícios através de medidas de radiação eletromagnética, não temos fotos, né, coisas de que a gente pudesse mostrar o fenômeno. Nessa foto de São Paulo, a grande cidade de São Paulo, eu havia falado que ia comentar um pouquinho mais com você sobre isso. Nessa foto é dos raios caindo na região da Paulista, né? Na região da Paulista. São Paulo, no último século, né, as tempestades praticamente dobraram, né? Há um século atrás havia 50 dias de tempestade por ano na cidade de São Paulo, e hoje existem 100 dias de tempestade por ano na cidade de São Paulo. E o motivo, obviamente, sem dúvida nenhuma, né, é a urbanização. Esse efeito já tem sido percebido em inúmeras cidades, em diversos países. É claro que o efeito não é o mesmo em intensidade em todas as cidades. Existem uma série de peculiaridades, a proximidade da cidade em relação à costa do oceano, vamos dizer assim, os níveis de poluição na cidade. A gente também sabe que a poluição tem um efeito na incidência de raios, e um efeito bastante complexo de ser entendido, um efeito que a gente costuma falar na linguagem científica não linear. Quer dizer, para uma determinada situação você tem uma resposta, para outra situação tem uma resposta bastante diferente. Eles não são proporcionais, né, como muitos fenômenos, né. Então, essa urbanização crescente de São Paulo levou a esse aumento de tempestades, e isso vem acontecendo também nas outras grandes cidades. Quer dizer, quem mora numa grande cidade tem o efeito da urbanização somado ao efeito do aquecimento global do planeta, né, fazendo com que os dois juntos, vamos dizer assim, aumentem essa incidência de raios, e também intensifiquem eventos isolados, né. Eu comentei com vocês antes de tempestades com mais de 3.000 raios na cidade de São Paulo em poucas horas. Então, na cidade de São Paulo, a gente tem visto isso, né, recentemente, tempestades muito fortes, que não tem acontecido só na cidade de São Paulo. A gente viu recentemente em Campinas, agora no mês de junho, nós tivemos um caso em Campinas, há poucos meses atrás tivemos um caso em Porto Alegre, né, de tempestades extremamente fortes. Não há mais dúvida que a urbanização intensifica as tempestades, né, que se formam na região, e com isso os efeitos, não só em termos de raios, mas em termos de ventos fortes, em termos de chuvas intensas, né, tem trazido os grandes prejuízos, danos à sociedade brasileira. Para encerrar, então, essa imagem muito bonita de Ubatuba. Eu falei sobre Ubatuba antes, mas essa imagem não é daquele dia, não. Essa imagem é de outro dia, né? E aproveitando também para agradecer, né, que todas essas imagens que eu mostrei para vocês, elas foram enviadas para nós, né, por fotógrafos que participam do concurso que o ELAT promove. O ELAT tem um concurso de fotos de raios, né? Durante a primavera e o verão, todo mês a gente anuncia o vencedor do mês, a foto mais bonita. Na época do inverno, a gente, aí como o número de fotos que chega para nós é bem menor, a gente junta todos os meses e elege só uma foto para o mês de inverno. Mas a partir de dezembro, janeiro, fevereiro e março, esses meses, mensalmente a gente elege a foto mais bonita, a foto vai para o portal do ELAT, né, e as pessoas podem, vamos dizer assim, ver esse fenômeno, né, no Brasil. Então agradeço a todos eles pela contribuição, e aos muitos outros, né, essas são apenas um pequeno conjunto de fotos, de centenas, talvez mais de 1000 fotos que nós já recebemos, né, e que servem para ilustrar a beleza e servem também para ajudar a nós vamos dizer assim, a informar os perigos que os raios causam. Bom, era isso. Eu falei 50 minutos. Agradeço pela atenção de todos. No livro, obviamente, tem muitas outras coisas que são comentadas, que eu não tive tempo de falar aqui, né? Quem tiver a oportunidade de ler o livro, eu acredito que vai gostar. É uma linguagem, vamos dizer, acessível, é uma coisa assim, que mescla, inclusive, fatos históricos também relevantes da história brasileira. Obrigado a todos.
Obrigada, professor Osmar. O senhor está me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Ah, legal, professor. Eu agradeço a apresentação do senhor. Nós vamos agora, para todos que estão nos ouvindo, nós vamos para a sessão de perguntas e respostas. E para você que quer deixar um recado para o professor Osmar também, dizendo o que achou da palestra, mandar um recado para a oficina de texto, também fique à vontade no chat, mas agora nós vamos aproveitar esse momento. Tem muitas perguntas, viu, professor? Realmente o público tem várias dúvidas aqui bem interessantes, então vamos começar com ela, né? Bom, tem uma pergunta aqui da Nicole Lima. Ela perguntou logo no início da sua apresentação, que tem muito a ver com essa dúvida que muita gente tem, né, dos raios em relação à vida na Terra e a origem, né, dos raios, essa relação da vida na Terra. Então, no caso, a Nicole Lima, ela pergunta qual o papel dos raios na formação da Terra, né? Bem, eu diria que não tanto na formação da Terra em si, né, mas os raios, vamos dizer assim, podem ter tido uma importância, vamos dizer assim, fundamental na origem da vida na Terra, né? Existem, do ponto de vista científico, duas origens para a origem da vida na Terra. Duas teorias para a origem da vida na Terra. Uma das teorias, vamos dizer, assume que os aminoácidos, os blocos que formam as moléculas que vão gerar os seres vivos, vieram para a Terra através dos asteroides, cometas e assim por diante. E a outra teoria, ela considera que os aminoácidos foram formados a partir dos raios. Quando os raios acontecem na atmosfera, a temperatura no interior de um raio é da ordem de 30, 40 mil graus, ela quebra as moléculas e altera a química da atmosfera. E esses raios acontecendo na atmosfera primordial, ou seja, naquela atmosfera inicial do nosso planeta, eles foram, vamos dizer assim, a gênese desses primeiros aminoácidos que depois, ao longo dos milhões de anos, deram origem à vida e até a nossa origem agora do ser humano. Então, essa é uma das teorias. Nenhuma das teorias, vamos dizer assim, está confirmada, comprovada. A gente vê ao longo das décadas que em algumas décadas uma teoria parece ser considerada mais próxima da verdade do que a outra, mas isso ciclicamente oscila. Então, durante os anos, tem décadas que os raios parecem ser mais a origem, tem décadas que a origem vem extraterrestre. No fundo, a gente não tem explicação, e não tendo a explicação, e considerando que tem duas teorias, nós podemos dizer que com 50% de chance, nós somos filhos dos raios, ou seja, nós estamos aqui graças aos raios. Muito obrigada, professor Osmar. A gente aqui está ao vivo temos perguntas, desde perguntas bem técnicas, né? Pessoal provavelmente da engenharia elétrica, da meteorologia. Também temos o público curioso, enfim, com perguntas também que são curiosidades que eu acredito que seja muita gente aí, a dúvida de muita gente. Mas teve um pessoal que está perguntando, pediu para perguntar para o senhor, que eles não entenderam muito bem a diferença de um raio negativo e de um raio positivo. Então, se o senhor poderia explicar novamente isso. Vamos sim, vamos explicar, quer dizer, dentro de talvez para contextualizar mais a resposta, né, uma nuvem de tempestade, ela tem no seu interior cargas elétricas, que de uma maneira bastante simplificada, pode ser imaginada como cargas elétricas negativas na parte inferior da nuvem de tempestade, em cerca de 4 ou 5 quilômetros de altura, e cargas positivas na parte superior da nuvem, em torno de 10 a 15 quilômetros. Então, quando uma descarga começa da parte superior da nuvem, ela traz essas cargas positivas para o solo. Então, a gente fala que esse raio é positivo. Quando a descarga começa naquela região inferior, em torno de 5 a 6 quilômetros da nuvem, onde as cargas negativas estão concentradas dentro da nuvem, ela traz essas cargas negativas para o solo. Então, o raio é considerado negativo. Então, o raio positivo é aquele que traz cargas positivas de dentro da nuvem para o solo. E os raios negativos são aqueles que trazem as cargas negativas dentro da nuvem para o solo.
Obrigada, professor. Eu espero que todos que perguntaram sobre isso, nós estamos aqui com quase 200 pessoas ao vivo conosco, todas as pessoas que perguntaram sobre esse ponto, o professor possa ter esclarecido, vocês podem deixar aí uma resposta para a gente. Vamos agora vamos a mais uma pergunta, professor, pode ser? Vamos lá. Vamos lá, então. Tem uma outra pergunta da Stephanie Cunha. Ela pergunta se existe algum estudo sobre a possibilidade do aproveitamento da energia dos raios. Bem, essa é uma questão que realmente desperta a curiosidade de muitas pessoas devido, vamos dizer assim, a essa questão energética, essa questão de busca de energias alternativas para o futuro, né? E várias vezes surge essa questão se os raios poderiam ser uma fonte de energia para a humanidade, uma fonte alternativa que poderia ser usada. Bom, é interessante que, no fundo, isso esse, de certa forma, é um mito, porque a energia de um raio em si ela é pequena. Porque, apesar do fenômeno ser extremamente intenso, ele dura uma fração de segundo, a sua duração é muito pequena. Então, o raio, como fonte de energia, né, ele, vamos dizer assim, não se mostra, vamos dizer assim, uma alternativa viável. A gente pode fazer uma comparação, por exemplo, praticamente nós teríamos que coletar todos os 50 milhões de raios, e aí eu peço que vamos usar esses números de formas aproximadas, sem entrar no cálculo preciso, mas apenas para dar uma ideia, né? Nós teríamos que coletar os 50 milhões de raios que caem anualmente no Brasil, teríamos que coletar todos eles, né, para ter uma energia equivalente à energia de Itaipu, por exemplo, que é a hidrelétrica de Itaipu, que fornece pouco mais de 20% da energia. Né? Então, se nós coletássemos todos os raios, porque é inviável, né, coletar todos eles, não há como coletar todos os raios que caem em todas as regiões, em locais inóspitos, não teria como fazer isso. Mas mesmo se nós conseguíssemos coletar todos esses raios, nós teríamos talvez uma energia equivalente a 20% da energia que o Brasil precisa. Então, ou seja, do ponto de vista prático, a energia dos raios não é uma fonte alternativa para a humanidade. Agora, o raio é uma pequena parte da energia que tem dentro das nuvens de tempestade. Então, aí sim, se nós pensarmos que um dia, né, a humanidade possa, de alguma forma, que a gente não tem a mínima ideia no momento, coletar a energia armazenada, a energia elétrica armazenada dentro da tempestade, né, e trazer essa energia para o solo, então aí sim, talvez haja alguma coisa de interesse, de viável, né, do ponto de vista energético. Mas é claro que nós estamos longe, né, de ter essa tecnologia de fazer isso. Se um dia nós tivermos, né, talvez nunca haja. Né, e talvez a complexidade de tentar fazer isso seja tal que outras fontes de energias, como a energia solar, né, que é mais fácil de ser captada em superfície, façam com que nunca a pesquisa evolua nessa direção. Obrigada, professor Osmar. Enfim, a gente está com várias perguntas interessantes, inclusive, muitos parabéns. A Stephanie Cunha agradece ao senhor pela resposta. Depois, enfim, a gente pode continuar com a sessão de perguntas e respostas, a gente pode fazer mais duas, o que o senhor acha? Vamos lá, vamos mais a duas perguntas então. Vamos então. E tem uma, aqui no caso, a Ana Campelo, ela fez um comentário bem interessante. Eu vou ler o que ela mandou aqui pra gente. Ela diz o seguinte, primeiro ela diz que é muito interessante o tema da sua aula, ela gostaria de saber se no seu livro é abordada alguma relação entre a ocorrência de raios e a deflagração de deslizamentos de terra. Ela pergunta isso porque no evento, o que aconteceu em janeiro de 2011, na região serrana do Rio de Janeiro, o qual vitimou mais de 1.500 pessoas em virtude dos deslizamentos, diversos moradores relataram a grande quantidade de raios, incluindo raios deitados, como o senhor mesmo disse, e trovões incidindo nas encostas durante a chuva intensa. Então ela pergunta se existe algum trabalho que aborde a relação entre a incidência de raios e a ocorrência de deslizamentos de terra. Bem,
Esse é um tema onde existe muito pouco pesquisa a respeito, né? Dessa relação que um raio poderia ter com o deslizamento de terra. As evidências que existem é que não exista uma relação muito concreta em relação a isso. No caso que ela mencionou, de janeiro de 2011, né, no estado do Rio de Janeiro, né, nós tivemos uma série de consultas, né, de pesquisadores e estudiosos a respeito da incidência de raios naquele evento, né, e o que se viu que aquelas tempestades que causaram aqueles deslizamentos, elas causaram uma precipitação, vamos dizer assim, muito intensa, né, chegou a ser recorde histórico naqueles dias, mas a quantidade de raios não foi muito grande, não. Quer dizer, essas pessoas que observaram uma grande quantidade de raios, talvez localmente ele observou, mas do cômputo geral, nas montanhas ali de Nova Friburgo e região, a incidência de raios foi relativamente baixa, né, para a quantidade de chuva que houve. Então, as evidências que existem hoje é que não haja uma relação, ou seja, não, é pouco provável que um raio tenha causado uma instabilidade das rochas ou do solo a ponto de favorecer que houvesse um deslizamento. É muito pouco provável essa relação. Muito obrigada, professor Osmar. Vamos à última pergunta. Na verdade, a última pergunta é um resumo. Muitas pessoas perguntaram de diversas maneiras. Então eu vou perguntar o seguinte para o senhor. Por que o nosso país é campeão mundial em raios? Teve muita gente perguntando isso aqui. Eu passo essa para o senhor, que eu acho que é bem interessante. Bem, a resposta, vamos dizer assim, pelo Brasil ser o campeão mundial em ciência de raios, é pelo fato de o Brasil ser o maior país da região tropical do planeta. Quer dizer, aquela região tropical, aquela região central do planeta, a região mais quente e por consequência, mais favorável à formação de tempestades. Nessa região, o Brasil é o maior país, e por isso ele ostenta a maior quantidade de raios no ranking de países, seguido pela República do Congo e pelos Estados Unidos. Dizer que o Brasil é campeão mundial de raios não é a mesma coisa de dizer que a região onde cai mais raios no mundo está dentro do Brasil. E ela não está, não. As duas principais regiões do mundo, em termos de incidência de raio, uma delas é o noroeste da Venezuela, no Lago Maracaibo. E a outra delas é uma região central na República do Congo. São nessas duas regiões onde cai a maior incidência de raios do planeta. Mas o Brasil, por ser um país bem maior que a Venezuela e bem maior que a República do Congo, acaba, no cômputo total, tendo o ranking, assumindo, vamos dizer assim, a liderança nesse ranking, né? Uma liderança que não é muito boa para nós, né? Eu acho que nesse momento de Olimpíada seria melhor pensar em outras lideranças, mas é uma liderança que nós temos com esses cerca de 50 a 60 milhões de raios por ano. Muito obrigada, professor Osmar. Chegamos aqui, né, a nossa sessão o final da nossa sessão de perguntas e respostas. Tem um grupo só que está perguntando, professor, quando o senhor respondeu sobre os raios positivos e negativos, se existe um lugar onde eles possam encontrar mais informações sobre os raios, enfim, sobre esse ponto, né? Existe algum lugar, professor? Sim, existem inúmeros livros, né? E essa definição de raios positivos e negativos é uma questão conceitual que está presente em praticamente todos os livros sobre o fenômeno, né? Então, existem os livros publicados aqui, eu mesmo publiquei diversos livros que as pessoas podem ter as referências no portal ELAT, né? Nós temos mais 3 livros no Brasil e um livro nos Estados Unidos, todos abordam essa questão, né? Mas outros livros também da literatura também abordam essa questão. Essa questão é uma questão conceitual, né? Raios são positivos ou negativos, se são descendentes e ascendentes. Isso faz parte normalmente dos capítulos iniciais dos livros, na parte de conceituação do fenômeno. E as pessoas podem achar facilmente essa informação, inclusive na internet também.
tem muito texto a respeito. Muito obrigada, professor. Chegamos aqui ao final, efetivamente. Eu gostaria que o senhor fizesse aí as suas considerações finais, e depois eu retomo aqui para falar um pouquinho do certificado, do pessoal que está perguntando o certificado do webinar e do cupom. Então, você pode falar suas considerações finais em relação ao webinar. Obrigada, professor. Ok. Bom, eu agradeço a todos que estiveram conosco nessa conversa informal, né, a respeito desse fenômeno fascinante e também assustador, que são os raios, né. Essa iniciativa da oficina de texto é louvável, de levar a ciência, né, para cada vez um público maior de pessoas. Eu, como pesquisador, né, que trabalho nessa área há cerca de 40 anos, né, eu vejo com tristeza, né, que a ciência é cada vez mais, vamos dizer assim, deixada para um segundo plano no nosso país, né? E isso sabendo que, se nós quisermos ter uma sociedade avançada, uma sociedade mais justa, né, nós precisamos investir em ciência, em todas as áreas da ciência, né? Eu estou me referindo à ciência em geral, né? Então, eu agradeço essa iniciativa, é um pequeno passo, né? É um pequeno passo para levar a ciência para as pessoas, mas os grandes passos, na verdade, são feitos a partir da soma de pequenos passos. Então, obrigado a todos e obrigado à Oficina de Texto pela oportunidade. É verdade, professor Osmar, a gente agradece também. Eu vou ler aqui, a Sônia Sordas disse meus cumprimentos ao professor Osmar, o Manuel Júnior também está agradecendo pela oportunidade, o Alex Inácio Carboni está parabenizando pela sua palestra, o Narciso Modolo Júnior também acabou de mandar aqui, obrigado pela palestra. Enfim, professor, tem bastante parabéns aqui para o senhor, eu depois vou encaminhar, tá bom? Eu gostaria de agradecer também o senhor por ter disponibilizado esse tempo para a gente, né, para a gente poder também falar um pouco mais do trabalho que o senhor desenvolveu aí com o livro. Eu gostaria de agradecer a todos por estarem aqui conosco, obrigada também ao professor Osmar mais uma vez, e eu espero ver vocês no segundo semestre aí com novos tópicos da ciência, tá bom? Obrigada a todos e tenha um bom final de tarde.